Olá, eu sou a Kelly Vent, sou da Universidade Federal de Pelotas, artista, pesquisadora, professora, e venho, através dessa apresentação, falar do meu artigo Residência Artística no Espaço de Arte Contemporâneo, Percursos Inventariados, Fragmentos do Espaço Vivido. O artigo vai abordar a minha experiência em Montevidéu, no Uruguai, através da oportunidade que eu tive de fazer uma residência artística no Espaço de Arte Contemporâneo, em Montevidéu, numa antiga prisão, aonde hoje é um espaço de arte contemporânea, que acontece várias exposições, e todos os anos eles convidam alguns artistas para fazerem residências artísticas e trabalhar com a sua investigação poética. Durante, quando eu enviei o projeto, a ideia, então, era percorrer 9 bairros de Montevidéu, fazendo um mapeamento sensível, da capital, percorrendo 9 bairros, caminhando, então eram 3 horas de caminhadas diárias durante um mês, o mês de julho, o mês de agosto, entre esses 2 meses, durante 30 dias, eu fiz esses percursos e fiz uma apreensão sensível do lugar, tentando fazer um mapeamento desses bairros. Aqui, então, eu posso mostrar para vocês um espaço que foi cedido para mim poder trabalhar, que é um espaço ateliê, no qual, então, eu caminhava durante essas 3 horas e ia fazendo vários registros da cidade, ia coletando vários materiais, imagens, vídeos, e reunindo todos nesse lugar, aonde eu ia, então, fragmento por fragmento, tentando compor um mapa de apreensão, tentando compor imagens, tentando compor uma representação desse espaço. Então, a ideia era um pouco inventariar esse espaço e, a partir desses inventários, fazer um mapeamento. Então, aqui foi um dos primeiros, minhas primeiras intervenções nesse espaço, que é o espaço que a gente recebe para fazer exposições. Então, eu utilizei a fotografia para eu poder pensar, então, um dos bairros, que é a Cidade Vieja. Então, eu fiz logo no início esse trabalho, que também nem está citado, no artigo, mas eu achei interessante colocar ele na apresentação. Então, eu fui numa exposição de mapas num museu muito conhecido de Montevidéu e eu tive contato com esse mapa aqui e ele me chamou muita atenção, o grafismo, a forma com que ele era representado, a forma com que eles queriam que fosse entendido e observado Montevidéu, e quem mora em Montevidéu. Esse mapa é de 1764 e é uma representação tenta fazer uma representação bem fiel, Eu me apropriei dessa imagem do mapa, então, para fazer esse trabalho que eu chamei Montevideo, porque é um monte que se avista ao longe. Então, a cidade de Montevidéu, ela tem esse nome justamente porque era um monte que poderia ser avistado do mar ao longe, os barcos já poderiam avistar esse pequeno monte que então deu origem à cidade. E então, essa imagem para mim me chamou muita atenção. E quando eu encontrei, nas minhas caminhadas, uma loja chamada Deled, que era uma loja que fazia então essas sinalizações. Eu então tive a ideia de fazer essa imagem, que é um acrílico gravado com essa imagem de Montevidéu, de quem se aproxima pelo mar. Então, eu que venho do contexto da gravura, trago essa imagem gravada para pensar, então, também uma gravura sem a ideia, da tinta, mas contém um objeto gravado e que essa imagem vem à tona quando existe uma incidência de luz. Eu chamo, Montevidéu. Aqui, então, eu começo vários desenhos que eu desenvolvo, então, a partir dessas caminhadas,
né? Aqui, então, a 25 de maio, aqui o Bartolomeu Mitre, que é o nome de uma rua que fica perto do Teatro Solís. Então, eu vou fazendo esses desenhos que têm uma ideia também de mapeamento, de reunir fragmentos, né, de todos esses fragmentos que eu reúno inventariando, e passo também a fazer um inventário de desenhos, um inventário de representações do meu imaginário, que são desenhos que misturam um pouco de realidade e um pouco imaginação. Então, a ideia é organizar essas imagens, né, como uma espécie de inventário de apreços, de espaços vividos, né, e vividos com afeto. E aqui, então, seria uma imagem da cárcere, né, do espaço de arte contemporâneo, uma viagem, uma imagem mais ampla, né, dos arredores também. Aqui a Praça Zabala, que fica também na Cidade Vieja, que foi um dos mapas que eu consegui registrar melhor, né, com mais detalhes. Aqui, então, a Tristã Navarra, onde acontece a feira, né, de Tristã Navarra, uma feira de pulgas que eu também visitava muito e frequentava muito. Então, são mapas que falam um pouco da minha vivência e dos meus afetos. E por último, né, um dos trabalhos que eu citei, né, que eu falei durante, né, o artigo, e no artigo, então, todos os trabalhos estão amarrados com algumas referências que para mim são importantes, como Walter Benjamin, e pensar, então, o espaço da modernidade, como ele se apropria desse espaço, dessas representações, com a imagem dialética, vamos supor, e também aqui nesse caso eu falo um pouco também de artistas que tragam um pouco, que vão coletando coisas no caminho, como o Francis Alves, com o trabalho de colector, que vai juntando coisas do espaço urbano e construindo um novo trabalho. Aqui, então, eu coleto um pedaço de ladrilho, né, de cada bairro que eu caminho em Montevidéu. Então, as calçadas de Montevidéu, elas têm esse ladrilho, né, bem comum, tem a maioria das calçadas tem isso como padrão, né, e essas árvores, né, elas crescem as raízes e quebram os ladrilhos, e eles quebram nesses locais. Então, eu fui coletando, isso me chamou atenção nas caminhadas, então eu fui coletando esses pedaços de ladrilho e juntei todos os 9 pedaços coletados, 9, um de cada bairro, né, e coloquei então e fiz então com cimento, organizei e juntei todos esses pedaços de ladrilhos que para mim reúnem, né, uma espécie de mapa do espaço vivido, né, desses fragmentos coletados desse espaço vivido. Então, aqui tem umas referências que eu pude colocar no artigo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser um pouco breve. Quem tem interesse não está aqui, mas quem tiver interesse de conhecer meu trabalho, pode acessar minha tese de doutorado no LUME, na URGS, no qual eu defendi o trabalho em 2017. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito feliz de estar aqui. Um grande abraço e obrigada.